É uma tarefa que ele vem desenvolvendo há inúmeras encarnações quando foi outras personalidades, né? Porque na reencarnação, hoje eu sou Luiz Fernando. Numa próxima encarnação ou numa encarnação passada, eu serei ou fui outra personalidade, mas trazendo dentro de mim o mesmo ser que eu sou, com a mesma vontade, com o mesmo desejo, com as mesmas dificuldades, não é? O mesmo ser continua, sob outro nome, às vezes em outra cultura, sob outra situação sociocultural, não é? Tudo em função da necessidade e do planejamento encarnatório, que é feito com muito carinho, para que todos nós possamos crescer. Então, Eurípides, no Trabalho do Bem, em 1904, se converte ao cristianismo. Em 1905, não pode saltar um ano, gente. Esse homem não tem jeito para ele, né? Ele trabalha mesmo com afinco. Em 1905, ele vai fundar o Grupo Espírita Esperança e Caridade na casa dele, para atender as pessoas necessitadas, né? Para divulgar a doutrina espírita, para ensinar a doutrina espírita. E interessante que no colégio, lá no liceu, onde ele dava aula, depois de conhecer a doutrina espírita, o que ele vai fazer? Ele vai começar a ensinar espiritismo lá na escola. E aí ele comprou um problemão, né? Porque todo mundo era católico na cidade e as pessoas ainda não tinham, apesar de admirar a sua inteligência, ainda não tinham digerido aquela conversão dele para o espiritismo, né? Então, os pais dos alunos começam a fazer pressão sobre ele, para parar de ensinar aquelas coisas do demônio, né? E aí, ofereciam dinheiro para ele, eu te pago para você não ensinar. É claro que ele não aceitou dinheiro, porque no que ele acredita, ele vai a fundo, gente. Então é um exemplo realmente para a gente poder trazer para a vida da gente. Eurípides Barçanufo, naquilo que ele acredita, nada o impede de levar adiante seus propósitos, nada. A insistência e a perseverança desse companheiro é impressionante, né? Então ele persiste ali firme, mantendo entre as disciplinas que eram lecionadas na escola, o estudo do Espiritismo. Só que como os pais viram que não conseguiriam fazê-lo desistir da sua ideia, os pais então começam a tirar os alunos da escola. E aí ele é obrigado a paralisar as atividades da escola por causa de alunos, né? Então, deixa eu voltar aqui que eu perdi a sequência. E aí então ele recebe um dia um comunicado, eu fiquei na dúvida agora, eu acho que foi Maria que manda para ele um comunicado dizendo que ele abrir um colégio, o Colégio Allan Kardec. Então ele vai fundar em 1907, no dia 1º de abril, o Colégio Allan Kardec. De 1907 a 1912, ele vai entrar na vida política. Ele ganha as eleições como vereador e vai fazer um trabalho. Aí eu fiquei encantado, gente, porque hoje a gente vê tanta dificuldade na nossa política, né? E eu fiquei impressionado com ele. Então veja, de 1907 a 1912, ele foi vereador, levou água encanada às casas que não tinham, levou bonde e luz elétrica à cidade, criou cemitério público e uma série de outras coisas. Olha o trabalho desse homem, né? Então assim, oi? Na verdade, o que aconteceu é que pelo fato dele ter tido esse problema com o liceu, sim, aí ele recebeu a intuição de fundar uma escola. Isso. E como ele não tinha nenhuma estrutura para fazer essa escola, sim, e ele mediunicamente, ele foi intuído pela própria Maria, sim, ela materializou na frente dele, anulou as conexões conectivas do cérebro dele, para ele não interferir. Ela mandou uma mensagem para ele, na hora que ele leu, ele não acreditou, sim, aí ela revelou para ele, sou eu mesmo, é para você fundar o Colégio Allan Kardec. Então veja, não é uma pessoa qualquer, né? É alguém realmente ali que está embasado, que tem uma proposta, que tem um propósito, que não veio para brincar, como muitas vezes nós fazemos com a nossa vida. Brincamos de viver, desperdiçando o nosso tempo, perdendo as oportunidades, gente. E aí a gente tem tido, a doutrina espírita tem nos oferecido muitas informações acerca
da condição dos espíritos depois da vida, e a gente tem visto com muita tristeza, não pelos outros, mas também por nós próprios, que a grande dificuldade nossa é realmente de viver aquilo que a gente está aprendendo, não é? Então a gente está deixando o tempo passar, deixando as oportunidades passar, e quando chegamos do lado de lá, a gente põe as mãos na cabeça e fala assim: meu Deus do céu, o que eu fiz na minha vida? Né? Claro que para espíritos na condição dele, ele tem assistências que são da altura do que ele precisa desenvolver, né? Como estar ali amparado por Bezerra de Menezes, por Maria, por São Vicente de Paulo e tantos outros companheiros que o acompanhavam naquela tarefa. E a gente olhando assim de forma superficial, fala assim: foi realmente um grande homem, mas não é só isso. O trabalho que ele vem desenvolvendo ao longo dos séculos não é só nessa vida que ele se encontra. Ele vem repetindo esse trabalho ao longo dos séculos, como a gente vai ter uma parte da ideia daqui a pouquinho. Muito obrigado pela contribuição. Então, continuando. De 1907 a 1912, ele vai se tornar vereador e vai passar a ser muito respeitado naquela comunidade pelo trabalho que ele vai fazer, pelos benefícios que ele leva à comunidade. Já pensaram, gente? Pouco mais de 2.000 pessoas ali na comunidade, ele está levando luz elétrica, está levando água encanada, está levando ponte elétrica. Eu achei assim, pode ser, as pessoas podem pensar: mas o que tem isso, Luiz? Para mim, tem muita coisa, porque prova o desprendimento daquele companheiro, o interesse verdadeiro que ele tinha em atender as necessidades da comunidade ali onde ele estava inserido, né? Cumprindo o trabalho, cumprindo a missão dele. Então, vamos continuar. As perseguições naturalmente continuaram, apesar de todo esse trabalho, apesar de toda essa dedicação, apesar do envolvimento na política para levar melhorias para a sua comunidade, para promover as melhorias da sua comunidade, as perseguições continuaram. O movimento espírita crescia e começava a incomodar a igreja, começava a incomodar o clero, né? Então o bispo resolve enviar para Sacramento um reverendo chamado Feliciano Iaghi para acabar de vez com aquela rebeldia que estava acontecendo em Sacramento, né? E esse Feliciano, esse reverendo, era um reverendo de palavra muito forte, né? De falar, de debater muito. Então a igreja acreditava que enviando esse reverendo, que ele ia dar conta de acabar com aquela situação que Eurípides Passanufo havia criado ali em Sacramento. E o reverendo então vai para Sacramento e, como é que eu vou dizer? A palavra não é bem convida, mas me faltou a palavra aqui. Ele convida Eurípides para um debate em praça pública. E Eurípides não é de afinar. Era mais um duelo, isso. Ou melhor, na intenção do reverendo não seria um duelo, seria um fuzilamento, né? Porque ele acreditava que Eurípides não teria a menor chance, não teria a menor possibilidade de sair daquele duelo, daquele embate, né, vencedor. Então ele acreditava mesmo que ali seria o fim daquele movimento espírita em Sacramento. E vai para o duelo, né, ou para o embate. E ali naquele momento, então, o reverendo começa a falar que o espiritismo é obra do demônio, e começa a falar as coisas mais desconexas, em tom agressivo, né, achando que instigaria a população a ficar ao lado do reverendo para que aquilo acabasse. Eurípides, então, com muita serenidade, com muita tranquilidade, fica calado, escuta tudo que o reverendo tem a dizer. Quando o reverendo termina, Eurípides, então, com seu raciocínio claro, começa a rebater todas aquelas falas sem o menor fundamento do reverendo. Ao final da fala de Eurípides, um povo, segundo os relatos, havia mais de 2.000 pessoas ali assistindo aquele debate, porque deve ter sido bem divulgado, né? Porque a igreja queria acabar com o espiritismo ali. Então, para acabar, teria que ser assistido e percebido pelas pessoas a vitória do reverendo ali, né? Então, segundo os relatos, havia mais de 2.000 pessoas assistindo aquele debate. E ao final da fala de Eurípides, as pessoas aplaudiram com muita alegria, com muito ânimo a fala do companheiro, que era sempre muito lógica, né? Muito racional e embasada
num trabalho social muito intenso, né, que não desmentia nada daquilo que o Eurípides estava dizendo. Então, o reverendo volta, como a gente diz, com o rabinho entre as pernas. Não estou falando mal, não, tá, gente? É só uma figura e eu até me arrependi de ter usado aqui nesse momento. Mas o reverendo volta já, como é que eu vou dizer, vencido, né, daquele debate, entendendo que não teria a menor condições de combater aquilo que estava crescendo ali. Em 1918, aos 38 anos de idade, ocorreu no mundo e chegou também ao Brasil, a Sacramento, a gripe espanhola. E Eurípides, então, inclusive já havia predito ou previsto que a gripe alcançaria, inclusive Sacramento. E ele, então, vai se desdobrar com outros companheiros, ajudando as pessoas que tiveram a gripe espanhola, né, porque foi uma mortalidade muito grande, né? E o próprio Eurípides, naquele trabalho desgastante, sem tréguas, né, sem descanso, vai se enfraquecendo e acaba contraindo também a gripe espanhola. Então, ele vai desencarnar em 1º de novembro de 1918, aos 38 anos de idade. Só 38 anos. E o que o cara fez, né? Como a gente poderia dizer, o cara, não é isso? Mas é muito interessante. Eu recebi de um amigo uma obra chamada A Grande Espera, de uma médium chamada Corina Novellino. Essa obra, A Grande Espera, é uma obra psicografada por Corina Novellino, mas ditada pelo próprio Eurípides Bassanufo, que vai contar a sua história à época do Cristo. Então, ele começa dizendo, né, que ele se chamava Marcos e que ele era filho de um patrício, de um companheiro de alta patente no Império Romano, junto com seu irmão Glauco. A essa época, Marcos contava com 8 anos. E o Copônio, que era o pai de Marcos e do Glauco, era muito reconhecido pelos seus trabalhos no Império Romano, muito rico, de muita autoridade, né? E vê numa cidade chamada Sibéria, que seria o local ideal para que seus filhos pudessem crescer, porque era uma cidade muito bem estruturada, cercada por muros, tinha todo um esquema de segurança, de proteção, e outras pessoas da classe social deles moravam ali naquela cidade também. Ele então vai levar seus filhos para morar nessa cidade. E ele trabalhava em Jerusalém, que estava alguns quilômetros ali da cidade onde seus filhos moravam. Então ele não ficava muito em casa, porque como ele trabalhava em Jerusalém, né, ele ficava mais em Jerusalém. E deixava os filhos com as escravas que os romanos possuíam com abundância ali naquela época. Então, Marcos e Glauco, numa determinada manhã, estavam brincando com uma biga que foi dada pelo seu pai, já numa esperança de prepará-los para serem grandes guerreiros romanos no futuro, né? E eles brincando ali, num determinado momento, o Marcos, que era o mais novo, que tinha 8 anos, que é o companheiro Eurípides Bassanufo, para e faz uma cara assim de tristeza, de desânimo, né? E o Glauco, já ali com 12 anos, vira para ele e fala assim: mas você já desistiu, você já cansou, você está muito molenga, né? Aquelas coisas de irmão, né? Brincando com ele, você está muito molenga. E aí ele vira para o irmão, né? Para o Glauco, e fala assim: eu não quero. Ele falou assim: como é que você vai ser um grande soldado com essa moleza toda que você está nela? Aí ele vira para o irmão e diz assim: eu não quero matar ninguém, eu não quero ir para a guerra, eu não quero destruir a vida dos meus irmãos. Com 8 anos de idade, a época do Cristo, né? E aí o irmão, que era muito orgulhoso, que já tinha um pouco mais de entendimento do que ele, né? Que já tinha o orgulho no seu coração, né? Diz para ele que ele era um covarde. Que história que é essa? Que ele estava se acovardando, né? Que a glória era a vitória na guerra, era a opressão aos inimigos, né?
era a escravidão daquelas pessoas que não concordavam com o império, e o Marcos ficou realmente muito triste com aquilo ali, e decidiu não brincar mais e voltou para dentro de casa. Daí a alguns dias, uma caravana chegava à cidade, puxada por escravos, que carregavam pesos e mais pesos, e apresentavam-se como figuras esqueléticas, ensanguentadas, machucadas e extremamente maltratadas pelos romanos. O Marcos ficou profundamente emocionado com aquela cena, ele ficou muito abatido e acabou adoecendo. Então vejam, lá Eurípides vai adoecer por causa da perseguição, do embate, né? À época do Cristo, o pequeno Marcos, o Eurípides, também já se abate, também adoece em função da sensibilização com o sofrimento daquelas pessoas simples que foram retiradas das suas famílias, do seio de suas famílias, e eram obrigadas a fazer serviços desumanos e tratados com desumanidade. Então ele entra num processo de febre que dura por algumas semanas, onde os melhores médicos foram trazidos pelo pai, que era muito amoroso, apesar do pai ser muito orgulhoso e ser comandante dos exércitos do Império Romano, né? Mas tinha pelos filhos verdadeira veneração. E os meninos haviam perdido a sua mãe muito quando eles eram muito novos, né? Então o pai os criava com todo carinho, com todo desvelo, com toda atenção. E tinha pelo pequeno Marcos um carinho especial, porque era na presença do Marcos que ele sentia as alegrias mais puras da vida, convivendo com aquela alma ingênua, com aquela alma bondosa, com aquela alma caridosa, né? Que até então não havia demonstrado, mas que ele sentia na intimidade do seu filho, sem compreender muito bem essa questão que não era uma coisa natural para o pai, né? Para o Popone. Então, o pai desvelado ali fica à cabeceira do filho, cuidando, e as escravas, que haviam escravas, duas escravas que cuidavam dos meninos, que era a Ruth e a Mira, né? E as escravas também desvelando, um desvelado cuidado para que a criança pudesse recuperar, porque todos amavam aquela pequena criança, que era dócil, bondosa, respeitadora, né? E que tinha para todos uma palavra de alegria, um sorriso no rosto. Então todo mundo gostava do Marcos. E ali realmente cuidaram e se empenharam para que ele pudesse recuperar, mas nada. E o pai vendo o filho cada vez apagando mais, minguando mais, o pai começa a chorar na cabeceira da cama, chama pelo filho e fala: meu filho, não me abandone, não me deixe aqui. E a criança abre os olhos, fita o pai e diz assim: se o Senhor quer que eu fique aqui, liberta nossos escravos. Era mais de 200 de escravos que o pai dele tinha. Imagine, gente, não é uma coisa simples. Os escravos, na verdade, nem eram dele, os escravos eram do Império Romano. Ele nem poderia libertar os escravos se ele quisesse. Mas o filho diz: pai, se queres que eu fique aqui, o Eurípides, né? Se queres que eu fique aqui, liberta nossos escravos. O pai então diz para o filho: mas meu filho, os escravos não são meus, são do Império. Eu não posso libertá-los. E aí o filho repete: pai, se queres que eu fique, liberte os escravos. Eu não suporto ver a dor dos nossos irmãos. E aí o pai, entre aquele momento de dilema, de desespero mesmo, pela condição em que ele se encontrava, de alta patente, no comando do exército de Roma, né? Tendo que desfazer essa escolha difícil, porque libertar os escravos, se ele assim fizesse, traria para ele sérias consequências. Mas ou era libertar os escravos ou perder seu filho. Que dilema em que ele se encontrava. E ali parece que os minutos não passavam, ele refletia sobre aquilo, sua mente um turbilhão descontrolado, né? Até que o coração fala mais alto e ele diz para o filho: meu filho, libertarei todos os escravos. E desse dia em diante o pequeno Marcos começa a melhorar, né? E vai recuperando a saúde, e o pai então cumpre o prometido, liberta todos os escravos. Gente, mais de 200 de pessoas que o serviam ali naquela propriedade dele, uma propriedade enorme, né? Então, as duas servas, né, a Ruth e a Mira,
não afeiçoadas, apegadas ao pequeno Marco, né, não quiseram ir embora, ficaram ali porque queriam, porque elas amavam aquela criança. Aquela criança era para elas como um filho delas. E elas ficaram ali por livre e espontânea vontade. Os escravos foram embora e elas ficaram ali a cuidar dos filhos. 2 anos se passaram e o resultado daquela decisão começara a ter efeito. O imperador ficou sabendo, veja que as coisas lá não tinha, na época não tinha WhatsApp, né, gente? Nem Facebook, né? Que as coisas acontecem, a gente fica sabendo ali na hora, né? No mesmo instante você está sabendo o que estava acontecendo. 2 anos se passaram para que o imperador soubesse, começasse a tomar as providências, porque aquilo era intolerável no Império Romano. Era algo, ele era como tratado, ele foi compreendido como um traidor do Império. E ele então, entendendo que aquilo traria sérias consequências, ele resolve mandar seus filhos, né, para o cuidado de um amigo que ele tinha na época do comando das armas, que morava numa região, numa outra cidade, numa região um pouco distante, e que ele confiava neste amigo, e ele então entregaria seus filhos a este amigo para que os filhos pudessem cuidar, porque ele teria que assumir a responsabilidade por aquela atitude que ele tinha feito de libertar os escravos. Então, ele prepara uma caravana para levar seu filho Marcos para ficar com esse seu amigo, e o filho Glauco, que era mais velho um pouco, ele ia levar para a casa de uma tia, patrícia romana também, orgulhosa, que cultuava a cultura romana ali, né? Porque isso, inclusive, era algo que fazia parte do Glauco. O Glauco era muito diferente do Marcos, né? Então, as 2 escravas vão com o Copônio e o Marcos naquela comitiva buscar a casa do amigo do Marcos, do amigo do Copônio, que cuidaria do Marcos. E era, gente, também não é igual hoje, né? Pega um carro, vamos ali a Belo Horizonte, é um piscar de olhos, né? Vamos ali a São Paulo, é um piscar de olhos, pega um avião, voo. Não, era longas caminhadas, longas distâncias a serem percorridas, lentamente, né, por aquelas caravanas, né? Então era realmente a situação muito difícil. E eles foram, e aquela viagem perdurou por muito tempo, eles tiveram que pernoitar em lugar, porque não dava para chegar no mesmo dia, né? E já se aproximando do destino, surge na estrada um cavaleiro branco, um companheiro montado num cavalo que se aproxima, sem que eles houvessem percebido a aproximação daquele companheiro. Quando eles assustaram, o companheiro estava em frente a eles. O companheiro se chamava Josafá. E Josafá tinha uma missão muito interessante que eles, naquele momento, não ficaram sabendo, depois que eles foram descobrir. Então, Josafá chegou e se